para o querer de Deus para a nossa vida. E eu convido você a pegar a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 1. Deus quer nos ensinar, nos orientar através de sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu a Galiléia da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Entrando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e, envolvido em faixas, reclinou-se num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que viajavam e guardavam seu rebanho nos campos durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo lhes disse: não temas, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixa e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão de exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, objetos de boa vontade divina, objeto de benevolência divina. Essas são palavras da nossa salvação para cada um de nós. A palavra de Deus me ensina, a palavra de Deus te ensina nesse dia que nós devemos buscar a vontade de Deus. Falava eu agora há pouco de um inimigo invisível, o inimigo que vem derrubando a nossa vida, um inimigo chamado pecado. Nós vemos aí esse ano que passou um vírus invisível também, destruindo tanta gente, tirando a vida, ceifando a vida de tanta gente. E nós vemos que há um inimigo invisível chamado pecado, também destruindo a minha vida e a sua vida. E o que eu digo para você, nós devemos ter muito cuidado. Deus nos convida a vigiarmos, a velarmos sobre nós mesmos e sobre a vida dos outros. E o que podemos aprender com essa palavra de hoje? Com José nós devemos aprender uma coisa muito importante. Justo, cumpridor da lei, foi se alistar, Saiu de onde ele estava e foi para sua terra, porque houve uma lei que deveria cada um procurar o seu lugar de nascimento, sua terra, e se alistar-se. E José, cumpridor da lei, pegou Maria, grávida, colocou no lombo de um animal, de um burro, e foi alistar-se. Imagina quanta dificuldade, mas está aí que nós devemos aprender primeiro com José, a justiça, um homem justo, um homem que cumpre a lei, um homem que está com os olhos abertos para cumprir a lei. O mundo nos ensina, o inimigo invisível que eu falava, chamado pecado, nos ensina que nós não devemos cumprir a lei. Devemos transgredir as leis que o mundo traça para nós. Não devemos pagar imposto, devemos dar o nó nos outros.
E assim vai, o inimigo vai sendo aplaudido quando nós vivemos assim. Deus quer que nós possamos ser justos em tudo. Trabalha no seu trabalho, seja justo. Trabalha direito, dê o melhor de você. Derrame o suor para que Deus possa abençoar o seu salário. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando nós falamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos falando do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é onde nós colocamos o pão na mesa. Então devemos trabalhar com justiça, viver com justiça. E com Maria, que nós devemos aprender com Maria, meditava tudo em seu coração. A mulher santa acompanha o esposo, Maria acompanhou o esposo, que foi se alistar, foi para outra cidade, ela foi junto, ela não ficou ali. Então a mulher santa acompanha o esposo, grávida no lombo de um animal, próximo dos dias de nascer. Gente, que dificuldade não passou. Então vemos aí uma virtude em Maria, coragem, a virtude da coragem. Além dela ter a virtude do silêncio, guardava tudo em seu coração, meditava tudo em seu coração, teve a coragem. Ela não usou a barriga para não trabalhar. Ela não é mulher preguiçosa, ela põe a mão, pôs o pé no caminho e foi junto com o marido. Regaçou as mangas para fazer acontecer. Então nós devemos aprender com Maria, a meditar no nosso coração, sobre os acontecimentos ao nosso redor, o que Deus está querendo nos falar. Ser uma pessoa corajosa como Maria, ser uma pessoa corajosa e lutar mesmo para que as coisas aconteçam, que a vontade de Deus aconteça. E uma outra coisa aprendemos com o filho aqui, Jesus, que nasceu num curral, num lugar humilde, não num palácio. Não houve lugar no coração dos homens para ele. Então nós devemos aprender que nós devemos ser humildes, ser pequeno, viver a pequenez de espírito, viver a nossa pequenez de espírito, não querer a grandeza que o mundo oferece, só as riquezas que o mundo oferece. A falta de misericórdia dos homens para com José e Maria fez com que Jesus nascesse em um lugar desse aí, sem nenhuma condição, poucas condições, mas ele nasceu ali. Então ali faltou o acolhimento dos homens. Então nós devemos aprender com isso também, que nós devemos ser misericordiosos com o próximo, devemos ser misericordiosos com os outros, devemos ter acolhimentos uns com os outros. E quantas vezes falta isso em nós, falta isso na nossa vida, falta isso na nossa história. Jesus nasceu num lugar humilde. Convida a nós, convida você a ser humilde, a viver a humildade, a viver, ser santo, a viver essa humildade. E com esses pastores, que nós devemos aprender com esses pastores que vigiava, que guardava o rebanho durante as vigílias da noite. Gente, nós devemos vigiar sobre a nossa vida, guardar a nossa vida, guardar a nossa vida bem guardada. Porque eu digo para você, esse inimigo invisível chamado pecado está destruindo a vida de tanta gente por causa de não viver a vigilância, por causa de não vigiar sobre a sua vida. Aí o pecado vai entrando de mansinho, e ele entra, e ele destrói, ele mata, como o vírus está matando agora, esse vírus que está no mundo aí, está matando tanta gente. O pecado também sempre matou tanta gente espiritualmente, e não damos conta disso, não damos conta que o pecado está mesmo matando as pessoas, está mesmo destruindo as pessoas inteiras. Então, querido, querida, nós devemos aprender a ser vigilante, vigiar o tempo todo. Vigie a sua vida. Não deixe que o pecado vá entrando sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos, sobre a sua boca. Quantas vezes deveríamos nós ficarmos quietos e falamos coisas que mais tarde vamos sofrer por não ficar calado?
a fofoca sai dos nossos lábios, quantas vezes tão facilmente falamos tão mal um dos outros. Podia falarmos bem um dos outros. E quantas vezes não falamos bem um dos outros. Meu querido, minha querida, é preciso aprender com Jesus. É preciso aprender com Jesus e aprender com esses pastores. Ser humilde e aprender a vigiar sobre nós mesmos. E com os anjos, existia aí nessa passagem, anjos glorificando a Deus, anunciando a glória de Deus. Dizia lá do temor, do dom do temor. Quanto nós só vamos não pecar se nós tivermos o temor de Deus, se nós pedirmos a Deus esse dom do temor. Temor não é ter medo de Deus, é ter medo de perder o céu, de perder a eternidade. Eu não quero pecar, eu não vou pecar porque eu tenho medo de perder a eternidade. Oh querido, oh querida, precisamos aprender com tudo isso. Com a multidão de exércitos celestes que dizia glórias, os homens objetos de benevolência divina. Devemos dar graça, devemos glorificar, por a obra de Deus está acontecendo, por Deus permitir que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa história. Filho, filha, busque Deus de verdade, busque a vontade de Deus de verdade na sua vida. Não deixe que esse inimigo invisível, esse inimigo sorrateiro, que mata tantas vidas espiritual, venha matar a sua vida, venha destruir a sua vida, venha destruir o seu ser. Como a Covid-19, um vírus invisível, que tem ceifado a vida de tanta gente. Nós não temos prestado atenção que o pecado é também um inimigo, muitas vezes revelado, mas muitas vezes invisível, que está perto de nós o tempo todo, querendo nos destruir. O pecado, o demônio, ele está sempre ao nosso redor, diz a palavra, como um leão querendo nos destruir, como um leão querendo nos tirar a nossa vida. Um leão que runge, querendo ceifar-nos a vida espiritual, querendo tirar-nos da vida celestial, porque o homem foi criado para ter a vida, para ter o céu. Nós não fomos criados para essa terra, nós fomos criados para o céu. E é por isso que a palavra de Deus nos convida a viver inteiramente em santidade, a viver a santidade, a viver a vontade, a verdade e o amor de Deus. Por isso, querido, como nós não podemos nos descuidar de nós mesmos, como nós devemos aprender como essa história de Maria e José, essa história de ser justo, de ser silencioso sobre você mesmo e sobre a vida do próximo, de ser humilde, de ser vigilante, de dar glórias a Deus o tempo todo, porque nós temos tanta coisa a agradecer, nós temos muito a agradecer a Deus, e não agradecemos muitas vezes porque somos ingratos, somos pessoas ingratas, e Deus quer construir com a minha, com a sua vida, algo novo, algo diferente. Abra seu coração para Deus, deixa Deus tocar na sua vida. Deus toca mesmo em nós, nos ensina, Senhor, a ser um pouco melhor. Nos ensina, Senhor, a viver a tua vontade, a viver o teu querer, porque somos dependentes, Senhor. Somos dependentes de Ti, Jesus. Precisamos tanto, Senhor. Precisamos tanto das Suas mãos a nos tocar. Precisamos tanto, Senhor, das Suas mãos a nos guiar. Por isso, guia, Senhor, os nossos passos. Guia, Senhor, a nossa história. Necessitamos, Jesus.
do teu poder e da tua graça.